Fala, time. Nessa aula aqui a gente vai apresentar um projeto na prática, onde a gente tem uma informação, a gente vai processar essa informação e vai utilizar vários sistemas. Nessa vocês vão entender como a gente pega os tokens, entende um pouquinho das documentações e também como que a gente usa o HTTP Request, que é o módulo, vamos dizer assim, primordial do initIAM, e também vão entender como que os outros módulos são modelados em cima desse, beleza? Então, vamos lá. Vamos criar o primeiro workflow. Nesse workflow aqui, a ideia é você ter um formulário onde o lead preenche a informação e você quer adicionar isso no CRM, quer anotar isso também na planilha e também ser notificado pelo WhatsApp, mas tem algumas particularidades ali. E nesse fluxo a gente vai simular que é para um corretor de imóveis ali. Então, vamos lá, adicionar nosso primeiro node de webhook mesmo, onde a gente vai estar no menu aqui. Put, nosso primeiro sistema. Então, receiver, typebook receiver e vamos clicar aqui para vir para production URL. Então, vamos deixar nesse e post, porque a gente vai receber uma informação via webhook lá do Typeboot. Então, Typeboot é uma plataforma onde você consegue criar chatbots, mas vamos dizer que seria um formulário. Vamos simular que é um formulário, beleza? Então, o Typeboot vai receber as informações de uma pessoa que preencher, né, esse chatbot está dentro dele e vai enviar aqui para o initIAM para a gente conseguir dar andamento na nossa automação, beleza? Então, quando a gente está recebendo e vai imputar alguma informação entre sistemas, etc., a gente não tem que devolver nada para o Typeboot, a gente usa o post, método post. Se fosse para o Typeboot obter uma informação do initIAM para o initIAM acessar outra coisa, um banco de dados ou outro sistema, a gente usaria o get. Se fosse para deletar, o delete, e o restante, né, dependendo da situação, a gente usaria. Mas como a gente está recebendo do Typeboot para extrair, a gente usa o post mesmo, beleza? Os outros aqui a gente deixa dessa forma, beleza? Então a gente recebe assim. Nesse caso, eu vou utilizar o teste URL. Então, como eu utilizei nas aulas anteriores, a gente vai entender aqui como é que a gente pode usar o teste, beleza? Então a gente tem o primeiro node que é esse, e agora a gente vai aqui no Typeboot e eu vou mostrar para vocês que eu montei aqui um bloco, né, para obter meu nome, o e-mail, o número, o apartamento que eu mais me interessei e a quantidade de quartos que eu prefiro, beleza? Aí eu tenho aqui as variáveis nome, e-mail, número, apartamento e quantidade de quartos. Nessa aqui, quantidade de quartos, então aqui a gente tem todas as variáveis e agora aqui nesse bloco init a gente vai enviar o HTTP request para esse URL aqui, né, que é a que a gente tem aqui. Então, vou só dar um cliquezinho aqui, vou colar aqui, né, e aqui a Advanced Configuration, eu vou falar o método que eu vou enviar, né, que é o post. Então já está o post deixa. Se fosse aquela outra situação que eu já expliquei para vocês, a gente escolheria outra, beleza? E aí no método no HTTP request, que existe tanto no Typeboot como no init, a gente tem os carry parameters. A gente tem um query parameters, que é parâmetros de carry. A gente tem os headers, a gente tem um body e os demais aqui que a gente não vai utilizar, tá? Então é importante a gente entender aqui a questão do body, que no body a gente vai enviar, né, que será o corpo ali do HTTP request. Eu estou avisando, né, qual que é o URL, onde é que eu estou enviando e quais informações que eu vou enviar, que vão no body normalmente. Então a gente tem o nome, variável nome, primeiro aqui, e aqui eu tô chamando ela aqui, né, do bloco anterior, e aqui eu tô definindo telefone, que eu vou chamar aqui, né, do bloco anterior, a de e-mail. Mesma coisa, apartamento interesse também e quantidade de quartos, beleza? Então a estrutura aqui do body respeita o JSON, né? Esse JSON aqui, onde o abre colchetes, define as variáveis,
Por dois pontinhos, abro aspas e adiciono aqui, né, a variável do sistema typeboot. E separo por vírgulas, né? Então, chamo a variável, vírgula, enter, aí vou para a linha de baixo, a mesma coisa. E aqui na última a gente não adiciona vírgula porque ela é a última. E fecha o colchete. Beleza? Então, sempre que eu for alguém preencher isso aqui, ele vai enviar, né? Pelo HTTP request pro init. Agora a gente vai fazer aqui o teste real. E eu vou, adicionar aqui como executar aqui o workflow para que ele espere essa execução aqui do typeboot. Eu vou adicionar aqui uma e-mail e número. Agora aqui o apartamento. E quantidade de quartos que vai ser 3. Show. Agora ele enviou. Então aqui a gente percebe que ele já recebeu. Né? Que ele fala que foi enviado para o NChain. E agora eu vou conseguir fechar isso aqui para não executar novamente. Então posso fechar aqui. E aqui, no NChain eu vou pinar, né? Eu vou dar um pin aqui. Ou posso simplesmente apertar P, clicar aqui no bloco e apertar P. Ele vai fixar essa informação. Eu vim aqui com o Node de Edit. A gente já viu isso nas últimas aulas. Vou selecionar aqui, né, do body que a gente enviou lá do typeboot. Nome, telefone, e-mail, apartamento e a quantidade de quartos. E aqui eu vou renomear todos. Nome, nome, telefone, e-mail, apartamento, TS e quantidade de quartos. Show de bola. Eu vou executar aqui. E ele vai tratar, né? Vai desprezar todos esses dados que não importam pra gente e vai trazer todos os que importam, né? E com o nome que a gente definiu aqui bem certinho, beleza? Aí aqui o primeiro passo é a gente definir uma verificação, tá? Como eu vou fazer aqui um exemplo, então normalmente a gente não utiliza assim, mas para exemplificar para vocês, né, e deixar de uma forma mais prática e simples, eu vou trazer aqui essa variável, né, do e-mail do node anterior e vou, né, verificar, né, que ela é uma string realmente, então tem um tzinho aqui do lado do e-mail, ela é string, e aqui eu estou selecionando string e vou aqui em contents. Então, se ela contiver o arroba, então a gente, vamos lá, se você enviar e não tiver o arroba, enviar abcde e não tiver o arroba, ele não vai lançar, então vai ser falso. E se tiver o arroba, é o e-mail válido, porque a pessoa digitou com arroba, então ele vai avançar e vai ser true, que contém dentro dessa variável aqui, né? Então, vamos lá. Vou só renomear aqui. E fica sem e-mail válido. Eu vou executar, né? Como contém vai ser true. Então, passou. E se for false, eu vou adicionar aqui um do not, que é para que ele não faça nada. Deixa eu só selecionar certinho aqui, false, e vou adicionar aqui, beleza? Aí aqui seria com mais uma etapa que a gente vai verificar no Notion. Então eu vou adicionar o HTTP request, onde nesse HTTP request a gente vai verificar se já existe no Notion. Então a gente tem aqui, se você lembra das primeiras aulas, né, de API e de webhook, o método aqui, o get push, a URL que ele vai enviar, né, para fazer a solicitação de dados, autenticação, care parameters, os headers e o body, né, são coisas também que a gente já viu aqui no typeboot. E a gente vai verificar lá dentro do Notion, né, se tem. Eu vou já setar aqui direitinho, mas deixa eu logo para cumprir o raciocínio. Esse será um dos próximos blocos, que é que verifica se duplica. Vamos mencionar assim, verifica se duplica. E aí aqui no Notion,
a gente adiciona, né, o registro dessa pessoa lá. Então, create database page. E aqui, né, se já existir, eu vou dar só um Ctrl+C, Ctrl+V aqui e vou arrastar para cá. Então, basicamente, o que eu estou fazendo novamente? Verifica a duplicidade no Notion. Então, basicamente, eu estou verificando se o e-mail é válido. Depois eu verifico se a duplicidade no Notion. Quando eu fizer a requisição aqui, eu vou obter uma resposta. E com essa resposta, eu vou verificar aqui nesse Node do if, né? Se tal variável, tal coisa existir, quer dizer, não existir, é verdadeiro. Então, logo, ele tem que registrar. E caso essa informação que eu tenho, que eu verifiquei aqui, e que eu quero que não tenha, existe, ele vai ser falso. Então, como já existe, eu não quero fazer nada. Então, não vai fazer nada. Não vai duplicar, né? Não vai registrar novamente. E caso não exista, ele vai, né, registrar aqui no Notion, vai registrar para o nosso CRM, que era no... E eu também quero adicionar no Google Sheets ali, para que eu use no dashboard ou algo assim, a informação ali na planilha, beleza? E agora eu vou aqui dar um switch, porque a gente tem uma condição aqui que é especial. Se for 2/4, vamos definir assim, o cliente está mais empolgado em fechar negócios com 3/4. E 2/4 ele não quer, tipo assim, ele quer até fazer alguma coisa, mas deixar de lado. Então, aqui no switch eu vou adicionar uma regra, né? Porque o nosso corretor ele quer priorizar os apartamentos de 3/4. Então, eu vou criar duas regras aqui básicas. Então, na variável aqui, se for igual a 3, são 3/4. Eu vou adicionar aqui o output é 3/4. E aqui no outro é 2/4. Igual a 2, beleza? Então, eu vou executar aqui. Deixa eu dar desativar aqui para não dar erro. Beleza? Executei aqui só para ele vir a variável, né? Então, deixa eu ativar de novo aqui. Executar de novo, mandei. Que eu vou executar. Beleza, então eu vou trazer aqui do Edit Fields. Devia ter renomeado, mas deixa eu fazer só agora. Dados. Então, vou trazer aqui com Edit Fields. Lá em dados de idade de quartos. Então, como eu verifico aqui já que é o tmapped string, esse número eu tenho que setar aqui direitinho, é o string, é igual a 3. Então, de dar lá em dados, na variável quantidade de quartos, ela é igual a 3, aí se for, ela segue o caminho. E se for igual a 2, ela vai seguir outro caminho. Então, aqui eu adiciono a variável de novo, eu podia arrastar, eu só posso copiar e colar aqui esse código JSON, colar aqui, e ele vai executar normal. Então, vejo aqui que são duas regras, tá? Se o Python quisesse fazer isso, condomínio, tem uns 50 condomínios, então ele cria 50 regras e cada condomínio ele quer que faça uma coisa específica. Então, o switch aqui é basicamente para a gente fazer coisas específicas. No nível 2/4 é isso, para fazer coisa, e no de 3 faz outra coisa, beleza? Aí aqui, no caso, se for 3/4, eu quero que ele envie um e-mail para essa pessoa que preencheu o formulário. Somente isso. E no de 3/4 eu quero que ele envie um e-mail para essa pessoa e também me avise pelo WhatsApp. Eu vou usar aqui um HTTP request, porque a gente não tem esse node nativo da plataforma de disparo de mensagem no WhatsApp. Então, eu vou aqui, né, enviar o WhatsApp ao corretor. Beleza? Setei tudo certinho. Então, esse aqui é o nosso fluxo. Tá montado certinho. Agora eu vou vir aqui, né, mostrando para vocês na prática como é que a gente
configura a questão de credencial, né? E faz os HTTP requests, beleza? Então, o primeiro passo é para a gente verificar no Notion é a gente a gente pode usar o ChatGPT, ou você pode ler a documentação do Notion, né? Da API do Notion. Então, para importar nosso trabalho, eu vou aqui usar o ChatGPT. Não vou precisar fazer login, eu vou só falar para ele. Eu vou falar direto porque ele já tem o contexto, né, ele já sabe, então já testei isso outras vezes, mas seria ideal você ter um agente ali focado para isso, ou você setar um prompt certinho para ele, beleza? Então eu vou falar aqui na lata mesmo, ele vai entender. Crie uma solicitação para a API do Notion, onde eu quero verificar se um item existe em uma database, que é o e-mail, que é o campo, beleza? Então aqui ele vai gerar para a gente. Então aqui vocês vejam que eu posso vir só aqui, dar um clique em copiar código e vou colar bem aqui, beleza? Então o import aqui, importei. O que foi que ele fez? Ele pegou tudo isso aqui e setou para a gente automaticamente, né? Definiu aqui a URL, a autenticação deixou sem, mas ele vai mandar aqui nos, ele definiu headers, que aqui é o token que a gente vai precisar colar aqui, o outra header que o Notion pede pra gente, né? E aqui o body, que é os campos que a documentação do Notion pede pra gente adicionar. Então, precisa ter o filter, que ele vai filtrar. Qual que é a propriedade, né? Qual que é o campo lá da database que a gente vai precisar? É o e-mail. Qual que é o tipo de... Qual que é o que eu vou buscar, né, nessa propriedade? Ah, é um texto rico ali que é igual a tal coisa, ele é igual. Então, ele tem que ser esse aqui que a gente está mudando, beleza? Então aqui eu vou, né, nesse campo de e-mail, eu vou converter para a expressão, que a gente vai utilizar variáveis aqui no código, então eu preciso fazer essa mudança, né? Então, a gente tem o fixado aqui, quando a gente não usa variáveis do initInit, né? Não quero usar nada, eu quero só deixar uma coisa padrão, então eu deixo fixado. Eu quero usar uma expressão, eu quero usar uma variável, né, de algum outro node anterior. Então eu vou usar, eu vou converter, clicar aqui para converter para expressão. Vou deletar aqui esse e-mail e dentro aqui desses parênteses eu vou adicionar, né, copiar aqui, vou arrastar o e-mail e vou deixar bem aqui dentro do que é igual a e-mail, né? Então, se eu der um cliquezinho aqui nessa setinha, eu posso ver que a minha expressão ela é essa e o resultado que ele vai enviar para a API é esse, né? Então, ó, o que está dentro da variável é e-mail @teste.com. Então, ele vai enviar isso, beleza? Então, é assim que a gente seta, né, a questão da expressão e usa a expressão aqui, né, com a variável do node anterior, beleza? Então, eu tenho aqui, né, a questão da URL da API no Notion. Nesse campozinho aqui específico, eu preciso deletar isso e colocar o ID lá da nossa tabela do Notion. Então vamos fazer na parte aqui, já vamos de cara aqui criar a conta no Notion. Vamos criar um pequeno Notion. Eu acho que eu tenho aqui uma conta, não lembro certo, mas vamos lá. Acho que eu tenho, a gente vai definir aqui na prática, na hora para vocês. Vezes não tinha, própria pular, ignorar. Aí aqui eu vou criar, né, o, uma nova página. Deixa eu só adicionar aqui. Com a nova página, vou botar aqui CRM.
Vou adicionar aqui database. Acho que é database. Banco base de dados, página inteira. Então aqui eu vou adicionar de novo CRM teste, beleza? Aqui tá o campo nome, vou adicionar a quantidade de e-mail. Agora propriedade de número, telefone. Então aqui é um tipo texto, então aqui vai ser o apartamento. E aqui quantidade de quartos. Nome, mês, telefone, apartamento, quantidade de quartos. Então, são todos aqui que a gente tem. Agora, eu preciso vir aqui no Notion e configurações, conexões e desenvolver o gerenciar conexões, beleza? É aqui eu clico para nova integração, nome da integração, It2N. Aqui eu boto o meu mesmo, internos, salvo. Nas configurações, não sei o que, você não precisa se preocupar porque precisa ser uma coisa, uma aula mais específica. Então, aqui tá o token, eu vou exibir ele aqui, vou copiar, vou colar ele aqui em Authorization, né? Tem um Bearer, dois passos aqui no Bearer e colo ele aqui, beleza? E aí eu venho, volto lá na verdade eu volto aqui e em acesso eu vou editar acesso, ficar aqui em particular, vou deixar selecionar tudo mesmo, vou salvar, que é para que consiga, né, acessar a API do NX libera o acesso à nossa database. Então, porque eu já posso fechar, vou fechar aqui também e vou vir aqui, né, e vou prestar atenção aqui na URL que está aqui em cima. Então, vou copiar isso aqui tudo. Deixa eu até me certificar se é esse nome aqui mesmo. Vamos fazer aqui o teste à prova. Então, vou verificar que se é essa aqui mesmo. Deixa eu só colar ela aqui. Beleza, colei ela aqui. Então, tem que colar o ID aqui da tabela. Colei aqui o token que a gente obteve. E aqui eu já defini qualquer e-mail. Agora, eu vou dar um cliquezinho aqui. Vou copiar e colar. Né? Vou criar um node aqui separado só para não fazer esse teste. Para ter alguma coisa aqui tá errado. Provavelmente copiou o ID errado. Vamos tentar com esse. Agora eu vim aqui. Colar e eu vou executar. Beleza, aqui eu já vi que deu certo, né? Porque ele retornou alguma coisa, mas não retornou nada porque não tem. Agora eu vou clicar aqui e vou adicionar aqui o e-mail teste. Beleza, então vou vir aqui também. Vou mudar aqui porque como não está conectado numa variável, eu vou deixar assim e vou executar. Então perceba aqui que ele retornou o item certinho, ó. O nome aqui, né? O título aqui, o nome, título teste. E aqui o e-mail, né? Telefone, quantidade de quarto, apartamento. Ele retornou aqui, ó. Tá vazio também. E vazio. Deixa eu até ver isso aqui. Não é o tipo, não é esse tipo. Tem que ser número. Show, agora tá certo. Que é que ele retornou como se fosse um item de verdadeiro ou falso. Beleza. Estando isso certinho. Agora eu vou copiar esse URL que tá certo, né? Quando a tava certa. Vou colar aqui. Eu vou desconectar aqui por enquanto, só para não avançar para os próximos, e vou executar.
Então eu vou vir aqui no verifique se duplica. Aqui o nosso node já está certinho. Ele vai começar a verificar se aquele e-mail que vem, né, do webhook existe lá no Notion. E aí, para que a gente consiga testar aqui, deixa eu só fazer mais uma alteraçãozinha aqui. Tem que pesquisar uma coisa que existe lá. Então, beleza. Verifiquei aqui. A gente tem que perceber que quando eu faço uma verificação HTTP request de uma coisa que existe, ele vai retornar um campo para a gente que só aparece quando existe. Quando não existe, esse campo não aparece de forma nenhuma. Então, eu venho aqui, analiso qual que não vai aparecer se o item não existir. E aí eu venho aqui, ó, deixa eu fazer um exemplo aqui para vocês. Vamos com esse aqui do canto. Esse aqui do canto não dá tanto para ver, mas é esse content aqui, ó. Ele só vai existir se retornar verdadeiro, né? Que ele achou alguma coisa lá no novo. Então vou executar aqui para que vocês vejam. Ele vai ser full. Deixa eu ver aqui quanto foi que deu. Então agora eu vou ativar aqui, vou executar. E vai ser falso, porque existe. Então, dos not existe, então não existe. Eu quero que não exista. E aqui ele existiu. Beleza? Ah, mas se eu vier aqui, né, já que esse aqui existe, se eu vier aqui pesquisar o que tá lá no webhook, ele não vai existir. Então ele vai seguir outro rumo. Vamos ver aqui. Vamos lá, ó, não existe. Ele não existiu. Por quê? Porque quando eu verifico aqui a duplicidade no Notion, eu consigo ver aqui, ó, que não retornou todos aqueles campos lá. Diferente de um que existe. Então vamos seguir aqui, ó. Beleza? Aí aqui eu preciso conectar o token. Então vou clicar aqui, ó. Create New Credential. Vou colar aquele token que a gente copiou, né, lá do Notion, que é esse aqui. Com save. E vai aparecer aqui pra gente, né, que a conexão foi estabelecida com sucesso. Foi testada, né? E aí, beleza. Agora sim, quando eu clicar aqui, ele vai, né, aparecer pra gente todas as databases que a gente tem no nosso Notion. Como é essa, eu vou clicar aqui, ó, em teste. Ele vai selecionar ela. Aí eu venho aqui na propriedade, tá? Seleciono o nome. Aí eu venho na próxima também, telefone. Na outra, apartamento, e-mail e a última que é a quantidade de quartos. Beleza. Aí aqui é tranquilo também. Eu defini aqui qual que é as propriedades que eu quero criar no Notion. Então, nome, eu venho aqui em dados, clico no nome e arrasto aqui. Qual que vai ser o telefone que eu vou registrar? Ah, esse aqui, ó, telefone, arrasta aqui também. Apartamento, eu venho aqui, né, interesse e arrasto aqui. E-mail, aqui também arrasto. E aqui, quantidade de quartos. Show? Então, ele setou aqui bonitinho, certinho. Ele vai. Então aqui a gente vai ver, ó, que ele executei aqui. Executei aqui, então deu certo. E se a gente for olhar lá no Notion, vai ver, ó, que ele registrou certinho, ó. Vai ver tomar me teste, telefone. E aí, quando eu for executar de novo, ó, vocês vão perceber que ele vai pro de baixo. Aqui ele foi pro de cima, ele registrou. E agora ele vai pro de baixo, porque ele já existe. Então, se a pessoa enviar mais de uma vez, ela vai ser barrada aqui, ó. Só quem realmente for uma vez vai vir pro rancho de cima e vai seguir fluxo normal. Quem registrar mais de uma vez vai sempre cair aqui, ó. Então vai ser, a gente vai evitar duplicata e vai evitar consumo de token ou alguma coisa, né, desperdício ali de processamento, beleza? Então a gente vai seguir pro próximo.
Esse aqui é um pouquinho mais complicadinho, que é o do Google, de obter, mas a gente vai entender aqui. E é bom que vocês já saem experientes, né, e sabendo como obter o do Google Sheets ali, né, do Google. Então a gente vai vir aqui no Google, procurar Google Console. Vou vir aqui nessa primeira opção de baixo, console do Google, Close. Aí você entra aqui, né, ele vai te pedir para fazer um cadastro com cartão, etc, etc, são as informações necessárias. Aí depois que você criar, né, ele vai te falar assim, ó, seu primeiro projeto criado. E aí você vai ter que vir aqui, APIs, telas de permissão off. E aí você vai clicar aqui em vamos começar. Beleza? Aí aqui no nome do app você vai escrever end-to-end. O e-mail você deixa o seu e-mail mesmo. Avança. E é aqui que você usa para uso externo mesmo. Os e-mails de contato aqui você pode deixar os que você usa aí. Deixa eu assinar esse e-mail aqui mesmo. Concluir. Continuar a criar. Eu criei essa tela, então eu vou vir aqui em clientes. E eu vou criar aqui um cliente que é nossa tela lá do NT. E vou adicionar aqui, ó, ele pergunta tipo de aplicativo. Aplicativo da web, nome, end-to-end. E aí é que você vai vir aqui, ó. Cookies de redirecionamento autorizados. Clica aqui, aí você volta no end-to-end. Dá um cliquezinho aqui no Sheets mesmo. Deixa eu clicar aqui. Select Credential. Create Now Credential. Você vai copiar essa informação aqui, ó. Cola aqui. Criar. Ele vai te gerar aqui algumas chaves, né? ID do cliente. Você copia essa informação aqui. Cola aqui. Copia essa informação que também é a chave secreta do cliente. E cola aqui. Pronto. Depois que você fizer isso, você clica aqui, ó, nesse botãozinho azul. Vai te aparecer essa telinha aqui. Você clica aqui no seu e-mail. Vamos lá. Desbloqueou aqui. Deixa eu ver o que foi. Obviamente eu não publiquei. Deixa eu ver aqui. Cloud. E tá aqui em publicar. Confirmar. E agora sim eu vou conseguir. Pronto. Cliquei lá para entrar com minha conta. Agora eu vou clicar aqui em avançado. Fica aqui, ó. Avançado. Acessar o domínio aqui que você configurou, né? Então, clica aqui. Isso aqui você não consegue fazer no Initchain do seu computador, self-hosted local, tá? Você tem que fazer isso ou em algum servidor que você hospedou ou no cloud. Então, é importante você se ligar nisso. Não, se você estiver fazendo isso no cloud, no local, na verdade, pode ser que isso não dê certo. Então, você clica aqui em selecionar tudo e continua. Beleza, eu fiz só isso e já é suficiente? Não. Aqui a gente só entrou com credencial, né? Aqui já a gente está autorizado a entrar na API do Google. Agora a gente precisa ativar a API do Google Sheets lá aqui no Close. Então vou vir aqui, ó, API de serviços ativados. Vou clicar aqui, ó, em ativar a API de serviço. Vou ativar aqui Sheets. Clicar aqui Sheets. Clica aqui em Google Sheets API. Ativar. E ele ativou. E para que o NetEnt consiga navegar entre as pastas e entrar nas planilhas, eu tenho que ativar também com o Google Drive API. E clico aqui em ativar. E agora o do Gmail, né, para a gente não ter essa preocupação lá na frente. Gmail API, ativar. Pronto. Ativei todos aqui. Agora sim a gente consegue
listar planilhas, né? Se tiver alguma coisa assim. Pô, então, já eu volto aqui. Agora a gente vai setar do Gmail também, que é com a nova credencial. Lembra que a gente já fez isso, né? Eu preciso só ir aqui, colar aquela mesma client ID e o client secret que a gente já tinha copiado. Dá um save aqui e deu certo. Que ele já está setado bonitinho. E aqui eu seleciono, né, do restante aqui, mas vamos. Pronto. Nessa etapa aqui a gente já concluiu todas as credenciais, certo? Agora a gente vai vir aqui no X na planilha. Deixa até eu criar essa planilha com vocês. Fica melhor. Meu Drive. E aqui planilha. E aqui eu defino planilha de planilha dos apartamentos. Aqui eu venho com nome, e-mail, telefone e o outro quantidade de quartos desejada, certo? Então, deixa eu consertar aqui bonitinho. Pronto, setei aqui bonitinho. Agora eu venho aqui no nosso. Agora eu venho aqui no NHN e configuro aqui, né? Qualquer planilha dos apartamentos. Página 1, né? Acabam. Ele vai listar aqui pra gente todas as colunas que a gente criou. Então venho aqui em dados, nome, telefone, o e-mail aqui, apartamento interessado, quantidade de quartos, acertadinho aqui, pronto. Feito isso, do webhook, né, até a verificação no Notion, a criação lá no Notion, né, do nosso tabela do CRM ali que a gente está usando como CRM, a gente também preenche uma planilha, né? Então a gente tem dois locais aqui que a gente preenche, mas a gente valida se tá duplicado ou não no Notion, beleza? Agora, se for 3 quartos, a gente vai fazer esse processo aqui, ó. Vou enviar para o meu e-mail mesmo. E aqui o título, né, o cabeçalho do nosso e-mail. Você preencher o nosso formulário, que não vou selecionar aqui o tipo, né? É texto mesmo. Então, vou vir aqui certinho e vou digitar obrigado por preencher nosso formulário. Em breve, nosso corretor vai entrar em contato com você. Beleza? Então, aqui, né, tá a mensagem que a pessoa vai receber. Então, tá configurado certinho. E aqui eu vou né, enviar para o meu e-mail também. Mas aqui no caso eu só adicionaria, né, a variável de e-mail aqui, ó. No caso, vamos deixar assim, expression, para ele ativar aqui a expressão. Aqui também. Aí aqui eu vou dizer muito obrigado. Muito obrigado por ver nossos apartamentos. Text de novo e vou aqui, ó. Muito obrigado por preencher nosso formulário. Mas infelizmente os apartamentos de 2 quartos já estão vendidos. Mas não se preocupe. Nosso corretor vai achar uma nova opção
para você. Em breve ele entra em contato. Então, a mensagem é essa, né? Então, se for 2 quadros, foi vendido, ele recebe a notificação no e-mail. Aí aqui tem um plus, né? Que a gente notifica o corretor no WhatsApp. Então, aqui a gente vai utilizar a API WhatsApp, né? O WhatsApp aqui. Então, toda API que você for usar, você tem que usar a documentação dela. Então, eu vou entrar aqui na documentação do WhatsApp e vou olhar aqui a documentação para enviar a mensagem de texto, que é essa, certo? Que é exatamente essa aqui, ó. O que que ele precisa? Ele precisa de um campo do número, o texto, né? Algum campo específico ali que se você quer enviar, você envia esse. Senão, você pode enviar só esses dois aqui, né? Então, é bem do que a documentação tá falando para você aqui, ó. Quais os campos que ela envia? Quais os campos que são necessários? Os campos que são necessários provavelmente vão ter um nomezinho assim, ó, required, ou um asterisco, algo assim, que são campos que precisam ter. Se não tiver isso, você não precisa enviar. Então, só com esses dois aqui você já consegue fazer alguma coisa. Então, eu vou vir aqui. Eu vou conectar no WhatsApp aqui. Deixa eu só. Então, aqui no WhatsApp, eu vou copiar todas essas informações, né? O URL aqui, ó. Vou colar aqui. Deixar o free mesmo. Já tava aqui. Copiar aqui o token. E aqui, ó, já tá definido certinho. Eu vou só clicar aqui em code. Vou copiar essa informação toda aqui, que é o secure, né? E vou colar, né? Dar um import, na verdade, aqui. Secure, colar aqui e dar um import. Beleza, ele trouxe as informações que a gente precisa. Agora, eu vou só ler aqui o QR Code, né? Deixa eu só definir o nome da instância, que é teste free, criar aqui. Agora eu vou só conectar aqui meu WhatsApp. Conectei meu WhatsApp. Eu vou copiar aqui a instância, porque é necessário que a documentação fala. Vou colar aqui em token. Agora vou adicionar aqui meu número. Não precisa estar então, a DDI, né? O código do país, que é o 55, que é o Brasil, o DDD e o número seu 9, beleza? Então, e aqui no texto o que você quiser. Então, como a gente vai testar, deixa eu copiar esse aqui, colar aqui e vou enviar aqui. Então, aqui a gente percebe que eu já recebi a mensagem no WhatsApp. Então, eu já recebi aqui a mensagem no WhatsApp. Vamos ver aqui. Como eu posso ajudar, certo? Então, tá funcionando corretamente. Vou parar aqui esse note e vou registrar aqui certinho. Beleza? O que eu quero falar? Eu vou corrigir aqui o texto, né? Então, olá, corretor. O lead variável, e-mail X, interessado em aguarda seu contato. Então ficaria esse texto aqui. Agora vamos configurar aqui as variáveis. Trocar aqui para expression, dados. Opa, que eu não executei todos os loads. Deixa eu só dar uma desativar aqui. Isso aqui também.
Beleza, agora eu vou vir aqui em dados, né? Botar aqui o nome, o e-mail, aqui o apartamento, quantidade de quartos e o telefone, né? Que é o número dele aqui. Beleza? Então ficou desta forma aqui a configuração, né? Arrastando, soltando aqui. E aqui vai ser o resultado. Olá, corretor vídeo, Everton Maia, e-mail interessado no apartamento de quantidade de 43, número, aguarde seu contato. Então, vamos dar um save aqui. Agora vamos lá, vamos ver aqui. Vou ativar todos aqui. Então, tem para ativar todos. Todos ativados. Belezinha? Salvar aqui. Vou dar um save. Opa. Vou dar um save. Tá salvo agora. Que tinha um erro aí. Não, ele não salva. Então, tem um save aqui. Agora, eu vou tirar o pino aqui. Vou copiar o production e o URL. Que o teste é válido só enquanto estou aqui. Mas se eu quiser botar isso para rodar, eu tenho que usar esse aqui. E agora eu volto lá no Typeboot. Aqui no meu fluxo. Aqui. E troco a URL. Né? Dou um publicar aqui. Agora eu venho. Copio aqui o link. Entro no formulário. E eu venho aqui. Meu nome é Everton M. Meu e-mail é dex.mlab.gmail.com. Meu número é X. Isso. Agora apartamento. Vai. E agora você vai assinar aqui a quantidade de quartos. E vai seguir o fluxo lá no NChain. Vamos olhar aqui em execução. E aqui a gente vê que realmente ele enviou. Então, vamos lá. Ó. Webhook. Chegou. Verifique se é válido, é válido. Verifique se tem duplicidade. Não tinha. Viu no Notion. Foi novamente. Queria também na planilha. E depois ele verificou que é 3 quartos. Então ele mandou uma mensagem no e-mail. E mandou uma mensagem pro corretor. Então se a gente for olhar aqui, ó. É na planilha. Tem a informação. E aqui também no CRE. Beleza? Então já caiu. Agora eu vou fazer novamente. Só que com 2 quartos. Pra gente ver que vai fazer a mesma coisa. Pra que não tenha dúvida. E para que não tenha dúvida, aqui no WhatsApp chegou aqui para mim também. Agora a gente vai fazer aqui mais uma. O número aqui. Alphaville. Rodrigo teste. Vamos ver aqui. O Rodrigo já entrou aqui no CRM. Também já entrou na turma. E aqui no NTN, a gente percebe que ele selecionou a branch de baixo. Show? Rodrigo, número, etc. Tudo certinho. Então esse foi o nosso projeto na prática. Agora a gente vai, para finalizar com um pouco de mestre, finalizar aqui o workflow modo elementar. Corretor. Beleza? Então, como se isso aqui fosse um fluxo para corretor,
Então a gente termina esse módulo com essa automação simples, mas muito útil. Então eu espero ter ajudado vocês. Então o próximo módulo é o módulo N8N Supremo, onde a gente vai ver coisas mais complexas, como o HTTP Request e outras formas, e também com Loads Code e funções no JSON ali, JavaScript, para que a gente consiga fixar essas informações mais complexas na cabeça. Vou tentar ser o mais simplista possível também nelas, e a gente vai ter módulos dedicados para cada um, específicos, né? Então a gente vai ter módulos para tratar, né, da sua dor, por exemplo, tem muito problema com o módulo. Então, se você tem muito problema com o Node Loop, ou o Node If, ou algum Node de terceiros, como o Notion, ou o Gmail, etc., a gente vai ter aulas específicas para cada Node, para que você consiga utilizar 100% da ferramenta. Então, é isso, fique com Deus e tchau, tchau.